Glória a Deus. Que aula maravilhosa da professora Jana para todos nós, não apenas para as crianças, mas uma ministração muito gostosa. E se você entrou agora, nós tivemos agora há pouco aqui uma ministração da professora Jana para as crianças, então depois você pode passar para os seus filhos, gravado. Essa é a nossa reunião de imersão, o nosso momento de mergulharmos na Palavra de Deus, que todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós fazemos aqui no templo, e estamos também transmitindo pela nossa página do Facebook. Se você está entrando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós temos já algumas ministrações gravadas, está aí na nossa página do Facebook, depois você pode estar assistindo. Você que está aqui no templo, pode se assentar. Você que está aí na sua casa, se acomode para juntos mergulharmos na Palavra de Deus. Glória a Deus pela vida do Laertes, glória a Deus pela vida de todos que estão aqui e por você que está nos acompanhando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, quero ler do versículo 6 até o 10º, texto que há algum tempo atrás eu já ministrei, mas dentro daquilo que nós estamos abordando, dentro daquilo que nós estamos ministrando, aqui neste semestre, um semestre em que nós estamos mergulhando na graça de Deus, um semestre que nós estamos mergulhando na Palavra de Deus. Então eu quero retomar este texto. Lucas capítulo 6, versículo 6, diz assim: Em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se o curaria no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão ressequida: Levanta-te e põe-te em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém? Queridos, primeira coisa que eu quero destacar deste texto é que Jesus, independente de tudo aquilo que as pessoas, independente de tudo aquilo que falavam dele, independente da maneira como os fariseus procuravam algum motivo para o acusá-lo, independente da maneira como ele era tratado quando ele ia ali até a sinagoga, Jesus, independente de tudo isso, ele continuava frequentando aquele lugar, porque ele entendia que ali era um lugar de reuniões, ali era um lugar de estudo da palavra, ali era um lugar onde a palavra de Deus estava sendo ministrada. É interessante que às vezes nós nos deparamos com pessoas que dizem: eu não vou mais na igreja porque as pessoas ficam olhando para mim, ficam me reparando, ficam me medindo, ou isso ou aquilo. Quando Jesus entrava numa sinagoga, o texto diz que os fariseus observavam-no para ver o que ele faria para poder lhe acusar. E mesmo assim, Jesus, ele continuava indo até ali.
Queridos, quando eu e você entendemos os propósitos de Deus na nossa vida, quando eu e você entendemos a importância da comunhão, a importância de sermos alimentados pela palavra de Deus, tudo mais se torna supérfluo, tudo mais se torna passageiro. Nós não damos mais bola para essas coisas, porque nós recebemos e entendemos a importância da palavra de Deus que é ministrada sobre as nossas vidas. Então, querido, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que eu quero deixar com você nesta noite, é esta: independente de qualquer coisa, a palavra de Deus tem importância nas nossas vidas e ela deve sobrepujar todas as demais coisas. Então, querido, porque na igreja que você vai, ou enfim, alguém está olhando para você, está falando alguma coisa, querido, se a palavra de Deus está sendo ministrada, é isso que importa. Se a palavra de Deus está sendo pregada, receba a palavra com alegria, ouça a palavra e tenha a palavra. A comunhão é muito importante. Nós estamos vivendo esses dias de afastamento, de isolamento social, em que temos que usar máscaras, não podemos chegar perto. Aqui no templo mesmo a gente está seguindo as regras de distanciamento, então as cadeiras estão sendo ocupadas de modo a manter as pessoas distantes, e a gente sente uma falta, de poder abraçar os irmãos, de poder estarmos mais perto, mas só o fato de podermos olhar nos olhos já nos traz uma alegria. Então, querido, você que pode, você que consegue, você que não está dentro daquelas pessoas que devem permanecer nas suas casas, venha para o templo, venha para a igreja, venha congregar, porque isso nos faz bem, isso faz bem para a sua vida, isso faz bem para o seu espírito, isso faz bem para a sua alma. Estarmos juntos, comunhão, celebração, edificação, evangelização. Agora, vamos olhar para o que o texto aqui nos fala. Este homem, quando Jesus chega ali na sinagoga, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Nós temos, durante esse semestre aqui, querido, estudado, compartilhado sobre a graça de Deus. Eu e você fomos salvos pela graça de Deus, e não apenas fomos salvos, mas tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, vem pela graça. Nós entendemos que Deus, Ele nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós já estudamos ao longo das segundas-feiras aqui, que juntamente com Cristo, Ele também nos entregou todas as coisas. Todas as coisas. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos e fazemos porque recebemos da parte de Deus. Agora, quando nós olhamos para este homem, o texto diz que a mão direita estava ressequida, estava mirrada. E esse homem, então, na sua vida, na sua existência, provavelmente ele nascera assim. Esse homem, durante a sua vida terrena, até aquele momento, ele agia apenas com a sua mão esquerda. Ele agia apenas com uma de suas mãos. Quando Deus criou o homem, lá no jardim, no Éden, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele formou o homem do pó da terra, e após isso Ele soprou no homem, e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano, ele não é um animal racional. Você já ouviu essa expressão? O ser humano é um animal racional?
Mas eu digo a você, o ser humano não é um animal racional, porque o ser humano não é, talvez no sentido da biologia ele possa ser considerado, né, um animal por ter as características de um ser vivo assim constituído, mas o ser humano, ele não é um animal. O ser humano, quando ele foi criado de um modo diferente de todos os outros animais. Porque enquanto Deus disse, haja, façam-se, aconteça, povoem os mares de peixes, os céus de pássaros, hajam animais do campo, o homem foi formado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E este homem, então, após ser formado, estava ali aquele boneco, e a Bíblia diz que Deus soprou nele. Soprou e ele passou então a ser alma vivente. E quando nós olhamos nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós vemos que o homem, a mulher, eles coexistiam tanto na dimensão terrena, tanto na dimensão física, quanto na dimensão espiritual. O homem conseguia se relacionar tanto com os animais, com os seres aqui da terra, quanto com Deus. O homem, ele conversava com os animais, ele deu nome aos animais. Nós vemos no capítulo 3, Eva conversando com a serpente. Então nós vemos que o homem tinha uma capacidade de interagir com o plano físico, com o mundo físico que nós vemos, mas também este mesmo homem tinha uma capacidade de interagir no mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus vinha para conversar com o homem na viração do dia. E da mesma forma que o homem interagia com os seres físicos aqui da terra, o homem também interagia com o próprio Deus. E isso acontecia de forma natural. Isso acontecia de forma espontânea. Isso acontecia, o homem, ele tinha uma interação com o mundo físico e ao mesmo tempo com o mundo espiritual. O homem, ele tinha essa capacidade de agir no físico e no espiritual. Mas quando o pecado entrou no mundo, quando houve a queda, esta capacidade do ser humano de interagir no mundo espiritual foi bloqueada. O texto diz que o homem, ele foi expulso do jardim. E ao ser expulso do jardim, o ser humano, ele perdeu a sua capacidade plena de interagir no mundo espiritual. O ser humano, então, que até então interagia, e eu quero usar este homem que estava aqui na sinagoga, o ser humano que interagia com as suas duas mãos, mundo físico e mundo espiritual, o ser humano que tocava ao mesmo tempo o mundo físico, agia no mundo físico, dava nome aos animais, lavrava a terra, operava na terra, agia na terra, ao mesmo tempo agia no mundo espiritual, ao mesmo tempo tinha comunhão, tinha interação com Deus, Deus se relacionava com ele de forma clara e direta. A partir do momento em que houve a queda, em que houve o pecado, este ser humano, então, ele teve uma parte de si mirrado, morto, que foi o seu espírito. A partir dali, então, o ser humano, ele passa a agir apenas no mundo físico. A partir de então, a partir da queda, a partir do momento em que ele sai do Éden, este ser humano, então, ele começa a agir apenas no plano físico. E durante alguns anos, muitos anos, a humanidade continuou agindo apenas no plano físico.
A interação que se tinha com Deus era por meio de sacerdotes, era por meio de rituais, era por meios de oferendas, de sacrifícios, e de vez em quando Deus se revelava a alguns profetas, e havia então um pouco de interação. Mas quando veio Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele veio como o último Adão, está lá em Romanos. E Jesus veio para nos devolver a nossa capacidade completa. Assim como aquele homem que estava ali na sinagoga, com uma mão mirrada, a humanidade, nós seres humanos, agíamos apenas no plano físico. Você, querido, nasceu e durante anos da sua vida, você agiu apenas neste plano natural. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para nos restituir o acesso ao Pai, para fazer com que o nosso espírito novamente se tornasse vivo. Quando Nicodemos procura Jesus, lá no capítulo 3 de João, Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo por quê? Porque o espírito do homem estava morto. O espírito do homem estava morto. Em Efésios nós vemos que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então todos nós nascemos e durante a nossa vida nós aprendemos a agir apenas com uma das mãos, apenas no plano físico. Mas quando recebemos a Jesus, quando recebemos a Ele, o nosso espírito é restaurado. O nosso espírito passa a viver novamente. E agora, em Jesus, assim como este homem na sinagoga, agora eu e você temos as duas mãos novamente funcionando. Agora eu e você novamente temos a capacidade de agir no plano físico, de trabalharmos no plano físico, de andarmos no plano físico, de termos comunhão com as pessoas e com este universo físico. Mas eu e você também recebemos novamente a capacidade de interagirmos no mundo espiritual, de termos novamente a interação com Deus e com as coisas do Espírito. Agora eu fico imaginando aquele homem agora que durante anos tinha uma de suas mãos ali mirradas. Durante anos ele aprendeu a usar apenas uma de suas mãos. Tudo que aquele homem fazia, ele fazia com a sua mão esquerda. Comia, abria a porta, vestia-se, escovava os dentes. Tudo que ele fazia era apenas com esta mão. E de repente ele vai para a sinagoga, e lá ele encontra Jesus. E ali ele tem a sua mão restaurada. Agora eu fico imaginando esse homem voltando para casa. E quando esse homem chega em casa, ele vai abrir a porta e leva a mão esquerda para abrir a porta. Este homem entra em casa e ele vai trocar de roupa e ele começa a desabotoar a sua camisa com a mão esquerda. E daqui a pouco ele lembra que, opa, a direita também está funcionando. Mas ele está usando a esquerda, por quê? Porque durante toda a sua vida foi aquela mão que ele usou. Aquele homem, quando vai comer, ele pega o garfo com a esquerda, ele solta o garfo para pegar o copo, e assim sucessivamente, até que de repente ele lembra novamente que a mão direita também está ali, está funcionando, e então ele faz um esforço para agir com a mão direita. Eu lembro que quando a minha filha Sara quebrou uma de suas mãos, jogando basquete,
sua mão direita. Ela ficou 30 e poucos dias, se não me falha a memória, com gesso na mão. E quando ela tirou o gesso, ela foi comer e começou a comer apenas com a esquerda. E foi necessário que a gente lembrasse ela que a mão direita já estava disponível, que ela podia usar a direita também. 30 dias apenas usando só a esquerda, ela desacostumou a usar a direita. Agora imagine esse homem durante a sua vida toda, usando apenas a mão esquerda. Agora, imagine eu e você, queridos, durante toda a nossa vida, até o momento em que nós aceitamos a Jesus, nós apenas aprendemos a agir com as nossas próprias forças, a agir no mundo físico, a operar no mundo físico, a trabalhar no mundo físico, a ver apenas o mundo físico, a realidade do mundo físico. De repente, um dia nós nos encontramos com Jesus, e agora a gente tem o outro lado, o nosso espírito restaurado. E agora a gente já não é mais só o corpo, já não é só mais o lado físico, mas agora a gente tem também o nosso espírito operando. E a gente entrega a nossa vida a Jesus, seja num culto, seja numa reunião, seja num momento de evangelização, seja no momento em que você está lendo a Bíblia, você se encontra com Jesus, e ao se encontrar com Jesus, você recebe Ele como Senhor, como Salvador na sua vida, e você nasce de novo, e nasce agora no Espírito. E agora você tem o seu Espírito funcionando, o seu Espírito vivo. Mas quando nós vamos agir, nós temos dificuldade de agir no mundo espiritual. Nós temos dificuldade de entender as coisas espirituais. Nós temos dificuldade de entender que nós também, além de físico, nós também somos espírito. E no nosso dia a dia, nós continuamos muitas vezes agindo apenas naturalmente ou fisicamente. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, é preciso uma metanoia. O texto ali de Romanos fala em metanoia, em mudança de mente, para que a gente consiga novamente agir não apenas com os olhos naturais, com aquilo que é físico, com aquilo que nós estamos vendo, mas também com o espiritual. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a graça de Deus nas suas vidas, porque olham apenas pelo horizonte físico, olham apenas com os olhos naturais, olham apenas com os olhos carnais, olham apenas com os olhos e tentam agir, tentam trazer a graça para o mundo físico, quando na verdade nós recebemos a graça no nosso espírito, e a Bíblia diz que o nosso espírito está pronto, e aí então, a partir daí, nós precisamos transformar também o nosso corpo, também a nossa alma, para que a nossa alma e o nosso corpo comecem a entender que podem agir no mundo espiritual. Aí quando nós temos uma dificuldade, nós temos um problema, nós olhamos pelo lado físico, nós olhamos pelo lado natural e queremos resolver naturalmente. E esquecemos que agora somos espírito, que Deus está conosco, que Deus interage por nós, que Ele já nos deu todas as coisas. Assim como deve ter sido uma experiência para aquele homem, reaprender ou aprender
a usar as duas mãos, assim é para nós, queridos, aprendermos a usarmos o natural, o físico, porque estamos nessa terra. Estamos nessa terra. Precisamos trabalhar, precisamos produzir, precisamos fazer, acordar cedo. Mas ao mesmo tempo, dependermos e atuarmos no mundo espiritual. Tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor, queridos. A Janaína trouxe aqui uma aula maravilhosa, não apenas para as crianças, mas para todos nós, falando sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. Tempos atrás, eu ministrei uma série de estudos, ano passado, sobre a armadura de Deus, né? E quando nós olhamos lá em Efésios, nós vemos todos aqueles elementos que ela de uma forma assim tão graciosa, ela trouxe para nós. E eu até ia emprestar ali a armadura, mas com certeza não vai caber em mim, então melhor deixe, né? Melhor nem tentar. Mas quando eu ministrei sobre a armadura de Deus, uma das coisas que eu destaquei ali foi que nós precisamos, o versículo 11 do capítulo 6 de Efésios diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E eu lembro que quando eu trouxe essa ministração, eu falei que quando Davi foi enfrentar Golias, o texto diz que o rei manda chamar ele e diz: o que você está pensando? Quem vai a você? E aí Davi conta toda a sua história de como ele havia derrotado um urso, um leão. E o rei diz: então tá bom, ok, você pode enfrentar Golias, mas você vai usar a minha armadura. E o rei então manda colocar a sua armadura sobre Davi. E o texto lá, não vamos ler agora, mas você pode olhar lá no capítulo 17 de 1 Samuel. O texto lá diz que Davi tentou andar com aquela armadura, mas não conseguiu, porque não estava acostumado. Não estava acostumado. Aquela armadura, Davi não pôde lutar com ela, não porque era a armadura de Saul, não porque era uma armadura de um desviado, como eu já ouvi alguns pregando sobre isso, não. O texto diz que Davi não pôde usá-lo porque não estava acostumado. E quando eu ministrei, sobre a armadura de Deus, e você que está assistindo aí desde o começo, você viu todos os elementos dela, eu falei que para que possamos usar a armadura de Deus, nós precisamos o quê? Nos acostumar com ela. Davi, quando colocou a armadura do rei, ele tirou aquela armadura porque não estava o quê? Acostumado. E aí ele foi lutar com o quê? Com aquilo que ele estava acostumado. E o que ele estava acostumado? Com uma funda, com pedra e com pau. Era aquilo que ele estava acostumado a agir. Queridos, eu e você, nós agimos, nós lutamos no nosso dia a dia com aquilo que nós estamos acostumados. Mais tarde nós vamos ver Davi usando a armadura. Mais tarde, então, Davi, naquele momento, ele derrota Golias com aquilo que ele estava acostumado. Mas depois, Davi, ele se torna rei, Davi se torna guerreiro, e aí Davi passa a usar também uma armadura, Davi passa a usar uma espada, ele não continua lutando com uma funda e com pau, mas ele agora, depois, ele passa a usar o quê? Uma armadura. Eu e você no nosso dia a dia, queridos, nós usamos as armas que nós estamos acostumados.
E o problema é que na maioria das vezes nós estamos acostumados a usar apenas as armas físicas. Nós estamos apenas acostumados a usar o nosso lado físico. Nós estamos acostumados a olhar as situações do nosso dia a dia apenas pelo lado físico. Estamos acostumados apenas a interagir no mundo físico, a ver, a agir e a responder no mundo físico. E esquecemos ou não sabemos usar o nosso lado direito, o nosso lado espiritual. Queridos, a vida cristã, o nosso espírito está pronto. A Bíblia diz, mas a carne é fraca. A nossa alma, ela precisa ser treinada. A sua alma, querido, precisa ser treinada para aprender a agir no mundo espiritual, para depender da graça de Deus sobre a sua vida. E isso você adquire com experiência. Isso você adquire com exercício. Isso você adquire com força de vontade. Sabe? Você precisa querer. Você precisa querer. Porque é muito mais fácil você agir com aquilo que você está acostumado. É muito mais fácil você responder da maneira que você está acostumado. Mas isso não significa que é o melhor. Isso não significa que é o modo correto. Mas simplesmente que você está acostumado a agir de determinada maneira e você se sente confortável. Quando Davi colocou a armadura do rei, ele não se sentiu confortável. Então ele foi lutar com as armas que ele se sentia confortável. Eu e você, querido, no nosso dia a dia, nós nos sentimos confortáveis, às vezes, para lutar de determinada maneira, para responder de determinada maneira. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, diante das situações. Mas aí vem a graça de Deus sobre nós, o nosso espírito é vivificado. E aí eu e você precisamos aprender agora a agir no mundo espiritual. Davi, contra Golias, usou as armas que ele estava acostumado. Mas depois, ele se tornou rei, ele se tornou um guerreiro, e nós vamos encontrar Davi usando a espada, Davi usando a armadura, Davi usando todos esses elementos. Queridos, por mais que seja mais fácil usar as armas terrenas que a gente já está acostumado, eu quero te convidar a andar no Espírito, a aprender a lutar, aprender a viver, aprender a agir no Espírito. Diante das situações, diante das lutas, seja onde for, seja na empresa que você trabalha, seja no comércio, seja na rua, seja na tua vizinhança, seja no teu casamento, seja onde for. Eu quero te convidar. Você está debaixo da graça de Deus. O seu espírito está vivo. Eu quero te convidar a treinar o seu espírito para agir. Eu quero te convidar a treinar o seu espírito para agir. Eu quero convidar você a exercitar, querido. A exercitar. Amanhã, quando você chegar na empresa que você trabalha, querido, antes de começar a agir fisicamente, haja espiritualmente. Antes de agir fisicamente, comece a agir espiritualmente. Comece a declarar com o teu espírito e trazer vida sobre aquele lugar. Quando o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito a um vale de ossos secos, e Deus perguntou a ele: escuta, é possível esses ossos tornarem a viver? Ele disse: Senhor, tu o sabes.
tu sabes. E ele então começa a profetizar sobre aqueles ossos. Queridos, está na hora de você começar a usar a tua boca, o teu espírito, para trazer declarações de bênção e não de maldição. Está na hora de você chegar na empresa que você trabalha, na sua casa, no seu lar, na sua família, e você está vendo o lado físico, você está vendo a situação pelo mundo, pelo lado físico. Quando nós olhamos esta crise, essa pandemia que está por aí, nós estamos vendo o lado físico, mas eu quero convidar você a olhar pelo lado espiritual e começar a fazer declarações, não por meio daquilo que você está vendo fisicamente, mas pelo teu espírito. Eu e você precisamos agir, e no começo talvez você vai ter que fazer um exercício, você vai ter que buscar força para fazer declarações, porque você vai ver o lado físico. Você vai ver o seu esposo, a sua esposa, ainda como ela é fisicamente, ainda como ela age fisicamente. Você vai ver a tua empresa do jeito que você vê fisicamente. Você vai ver a cidade que você mora, a rua que você mora. Você vai ver os teus negócios, você vai ver o teu emprego, você vai ver o teu trabalho com os teus olhos naturais. Mas eu quero te convidar a vencer isso e começar a olhar espiritualmente, como Deus vê. Como Deus vê. Como Deus vê. Como Deus vê. E Deus, quando Ele olha para você, quando Ele olha para a sua família, Ele vê algo perfeito. Porque Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para, de tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os israelitas olhavam para Golias e diziam, não tem como, olha o tamanho dele. Mas Davi olha para Golias e vê aquele cabeção e diz, não tem como errar esse cabeção. Não tem como errar. Enquanto todos olhavam para Golias e viam aquele monstro, aquele homem gigante, Davi olhava pela perspectiva espiritual e dizia, Senhor, não tem como errar aquela cabeça. Davi olhava diferente. Davi olhava para Deus e via o quão grande Deus era. E é. Ele muda a ótica, ele olha de uma forma diferente. Queridos, eu e você precisamos aprender a lutar, a viver no mundo espiritual. Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, vamos agir também no Espírito. Tome a armadura de Deus, vista-se da armadura de Deus, coloque toda ela aí, e passe a agir, não agora no mundo físico apenas, mas no mundo espiritual. Passe a agir agora, de uma forma maravilhosa. Jesus, querido, Ele veio para restaurar, para dar vida. E Ele restaurou. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você que já entregou a sua vida a Jesus, você tem essa dupla capacidade. Você está no mundo físico, você está no natural, mas você está também no espiritual. Está na hora de agirmos mais no mundo espiritual, para que as coisas possam acontecer aqui no terreno. Haja no espiritual. Amanhã, quando chegar na sua empresa, declare. Quando você chegar no seu ambiente de trabalho,
declare, olhe com os olhos espirituais. Um dia, Eliseu estava numa cidade, Samaria, e de repente ele é acordado pelo seu servo, pelo seu moço, e o moço diz, Eliseu, olha aqui, estamos cercados. E havia muitos cavaleiros ali. O exército havia cercado a casa de Eliseu, o exército inimigo. Eliseu olha para fora, e Eliseu não olha com os olhos físicos, mas olha com os olhos espirituais. E aí ele diz, Senhor, abre os olhos dele também, Senhor, para que ele possa ver. E quando o servo de Eliseu olha, ele vê centenas de carros e cavaleiros. Era o exército de Deus que estava o cercando. Queridos, sobre a tua vida, ao teu redor, os anjos de Deus, esses dias a pastora Kelly ministrou aqui sobre isso. Os anjos de Deus estão ao teu redor. O reino de Deus está contigo. Então, pare de olhar apenas para o mundo físico. Contemple aquilo que Deus está colocando diante de você. Entenda que o que Deus tem é muito maior do que aquilo que você está vendo com os teus olhos físicos. Entenda que aquilo que você precisa para vencer, Deus já colocou nas suas mãos. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz, Senhor, como é que eu vou até Faraó? Talvez esperando que Deus ia colocar um exército, alguma coisa nas suas mãos. E Deus olha e diz, o que você tem nas suas mãos? Ele disse, eu tenho um cajado. E Deus diz, tá bom, basta. Já chega. Quando Jesus, ele estava ali com as multidões, e os discípulos chegam até ele e dizem, Senhor, aonde nós vamos arranjar comida para toda essa gente? E de repente alguém chega e diz, Senhor, tem aqui um menino, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus diz, mais do que suficiente, vai sobrar. Como que Jesus estava vendo isso? Ele estava vendo com os olhos espirituais. Fisicamente, 5 pães, 2 peixinhos, não dá. Mas Jesus olha com os olhos espirituais. E a Bíblia diz que ele dá graças e começa a partir. Queridos, quando nós conseguimos ver além daquilo que está fisicamente, nós conseguimos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Porque Deus opera com aquilo que Ele já entregou nas suas mãos, com aquilo que Ele já te deu, com aquilo que Deus já depositou em você, querido. Então, nesta noite, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que você comece a agir, não apenas com uma de suas mãos, mas que você haja com as 2 mãos, com a mão física, mas sobretudo com a mão espiritual. Porque esta capacidade foi nos restituída em Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Pai Celestial, como é bom estar na Tua presença, como é bom desfrutar da comunhão do Teu Espírito, como é bom desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, da Tua Palavra. Senhor, que possamos mergulhar a cada dia na Tua Palavra, que possamos mergulhar a cada dia no Teu Espírito, Deus. Que este momento, Senhor, que esta reunião de imersão, ó Deus, seja um tempo para mergulharmos
no Senhor e na sua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, que esse meu irmão, que essa minha irmã, que está me assistindo, que está comigo agora, aqui no templo, que está na sua casa, Senhor, que ela possa ter ousadia para agir, não apenas fisicamente, mas que ela tenha ousadia para agir espiritualmente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquilo que te atemoriza aí, querido, aquilo que está te angustiando, você tem autoridade, em nome de Jesus, para repreender, para expulsar da sua vida, da sua casa, da sua empresa, porque Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Amém? Domingo que vem, nosso culto de ceia. Você que puder estar aqui conosco, esteja. Vamos tomar todas as medidas, necessárias, mas eu quero convidar você. Você que pode estar aqui conosco, esteja. Você que não pode, então, nos acompanhe pela internet. Domingo que vem, 19 horas. Toda segunda-feira, às 20 horas, a nossa reunião de imersão. Muita gente conosco aí pelo Facebook. Deus abençoe aí, família da Ellen, do Jason, a Leni Félix, lá de Pindamonhangaba, o Walter Souza, a Noeli Souza, o Agnaldo Martins, Samuel Ansai, a Jéssica, irmã da Jana aí, parabenizando a Jana aí, o Jonas e a Rosângela Pichait, o Wilson Choia, a Eva, a pastora Kelly, o Juscelino, por enquanto ainda lá de Pissarras, Cláudia, a Romilda também lá de Pissarras, o Edenilson, o Emerson, a Vera, o Kleber Nogueira, que Deus esteja, o Luiz Figueira, o Edson Livramento, a Sandra, o Sandro e a Marga Ganho, muita gente aí com a gente, o João, o Ricardo, o Everton, Cristiano, que Deus esteja com todos vocês, você de perto, você de longe. Obrigado, você que vai nos assistir depois, a gravação deste culto. Compartilhe, você que está com a gente aí, compartilhe depois a gravação, para que mais pessoas possam ser tocadas. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, obrigado ao Rodrigo, ao Rafael, obrigado ao Lucas aí na transmissão, obrigado ao Cristiano, obrigado ao Keno, o Alex, a Regina, a Jana, a Isa, obrigado a Sara que está ali também, as crianças, obrigado ao Laertes, que Deus esteja com todos. Vamos cantar, vamos adorar a Deus e continue abençoado, querido, em nome de Jesus.